Hoje eu quero compartilhar com vocês muita coisa que eu tenho aprendido trabalhando na Amazon. Esse mês vai fazer 2 anos e meio que eu tô lá, então tenho aprendido muita coisa boa e eu quero compartilhar com vocês porque a Amazon é uma referência de inovação, desenvolvimento de software, cria produtos fenomenais. Então algumas coisas que fazem parte da cultura da Amazon talvez façam sentido para você também, para o seu crescimento, para o crescimento da sua empresa, do seu time. Mas antes de entrar no assunto, eu preciso falar duas coisas. Primeiro, agradecer a todos aqueles que têm inscrito no canal, que têm divulgado o canal para outras pessoas. Muito obrigado. São 300 pessoas em menos de uma semana. Então, eu agradeço demais. Isso me motiva a fazer conteúdo muito bom por aqui. E a outra coisa que eu preciso falar é que o que eu estou falando nesse vídeo aqui é sobre a Amazon dos Estados Unidos. Eu não trabalho na Amazon do Brasil. Não sei como é a Amazon do Brasil. Já ouvi bons comentários. Mas, na verdade, eu trabalho remoto com um departamento específico lá da Amazon dos Estados Unidos. Se vocês quiserem que eu faça outro vídeo falando como eu fui contratado, né, nesse tipo de relação de trabalho remoto para a Amazon dos Estados Unidos, coloca aí no comentário, fala, Danilo, fala aí como é que foi esse processo, né? Então vamos para o assunto desse vídeo. Primeira coisa que me chamou muita atenção lá na Amazon foi o nível técnico dos gerentes. Nas outras empresas, geralmente eu vi que os gerentes, eles sabiam muito mais de gerenciar projetos. Eles controlavam ali o cronograma, ajudavam o time, às vezes, em algumas situações pontuais. Mas na Amazon, eu vejo que os gerentes, eles participam ativamente das decisões técnicas, participam de reuniões sobre arquitetura, design, estão muito conscientes do que está acontecendo. Nesse nível, isso ajuda demais em outra questão, que é a relação de confiança entre o desenvolvedor e o gerente. Você consegue falar abertamente, o seu gerente entende que você não está engambelando, né, quando você fala que está com uma dificuldade, porque ele entende também do aspecto técnico do projeto, então ajuda demais nesse relacionamento. Dá para perceber também que o gerente lá, eles têm um espírito colaborativo muito grande, né, eu chamo até de liderança colaborativa, ou seja, eles assumem, colaborativo mesmo no sentido estrito da palavra, de ele assumir o seu trabalho junto com você. Tem até um exemplo concreto que eu quero trazer aqui, que foi quando eu errei a configuração de um aplicativo que a gente usa nas nossas atividades diárias, e isso começou a dar um problema lá no nosso sistema. E eu lembro que eu reportei isso para o meu gerente e falou, desculpa, acho que eu cometi um erro na configuração. E prontamente ele disse, mas espera aí, tem uma documentação que explica essa configuração e a gente não enviou para você. Quem tem que pedir desculpa somos nós. Isso para mim foi algo surpreendente, né? Porque eu já vi talvez gerentes pedindo desculpa, mas não para um novato igual era naquela época. Agora falando sobre o engenheiro de software, que é o meu papel lá na empresa. Os engenheiros são extremamente versáteis, ou seja, a gente produz código, a gente participa de reuniões de arquitetura, cada engenheiro também atua frequentemente em tarefas de DevOps. Lá não exige divisão nenhuma entre desenvolvimento e operações, pelo menos nos times que eu já trabalhei. E por a gente fazer praticamente tudo, a gente acompanha todo o ciclo de desenvolvimento de software, desde a concepção, documentação do que a gente vai fazer de fato, até o deploy. Ou seja, a gente faz o deploy ali, acompanha tudo. Essa multifuncionalidade dos engenheiros aumenta, na minha percepção, aumenta muito o senso de propriedade, né? O ownership que eles chamam. Eu sei que esse lance de ownership ganhou uma conotação aí no mercado de trabalhar feito louco igual o dono, mas receber, ser pago como funcionário. Mas lá também a carga de trabalho é muito equilibrada, o que permite você ter um equilíbrio muito bom entre a sua vida pessoal e a profissional. Agora, juntando essas duas coisas, a multifuncionalidade dos engenheiros com a liderança colaborativa que eu falei, isso gera algo que eu chamo de time auto-organizável, ou seja, os engenheiros têm uma autonomia, como as tasks deverão ser feitas, definição de estimativas. Raramente eu vejo discussão em relação à estimativa, porque de fato existe essa confiança entre a liderança, entre os gestores e os engenheiros. Agora, sobre a stack, a linguagem de programação, os recursos de cloud, as ferramentas, isso é muito heterogêneo dentro da Amazon, é muito diversificado. E algo que me impressionou quando eu entrei lá foi que muitas das ferramentas que a gente usa no dia a dia são, na verdade, proprietárias da Amazon, criadas por eles, uso restrito, né? Você não acha no mercado. Mas isso é bem interessante porque eles criaram essas ferramentas justamente pensando
na necessidade específica deles, na metodologia de desenvolvimento de software da Amazon. Para mim foi um grande desafio, eu tive que aprender muita coisa do zero. Nesses 2 anos e meio de Amazon eu tenho tido contato com 4 linguagens diferentes, né? Java, Kotlin, Python, Ruby, e algumas dessas linguagens eu nunca tinha usado antes. Sem mencionar também as ferramentas da Amazon que eram totalmente novas para mim. O último ponto que eu queria falar aqui que me impressionou bastante foi a importância que eles dão para a experiência do usuário. Tem um termo lá que eles usam que é Customer Obsession, né? Obsessão pela experiência do cliente, que o cliente tenha uma experiência excepcional com os produtos da Amazon. Isso não é uma palavra vazia, não é um jargão de business bingo, né? Mas é realmente tudo que eu falei aqui, liderança colaborativa, a junção das atividades de desenvolvimento e operação, para quem não sabe o que é operação, é tudo que vem depois que o software vem implantado, né? Estabilidade e desempenho da aplicação em produção. Então isso é uma coisa só lá dentro. Isso traz muita agilidade, isso melhora muito o monitoramento e a agilidade, a tomada de ação para que, se houver algum incidente, isso seja resolvido rápido. Em alguns times que eu trabalhei, isso funciona muito bem, em outros nem tanto, mas dá para perceber que isso é uma prioridade dentro da Amazon. Diante de tudo isso que eu falei aqui, o que eu tiro de maior aprendizado é a questão da liderança, o quanto um líder é capaz de criar uma cultura muito positiva para o desenvolvimento de software. Eu vejo isso muito nos líderes, nos gerentes, como eu falei, e também a questão da minha adaptação em relação às ferramentas, linguagem de programação que eu nunca tinha usado. Isso para mim reforça muito que é importante você ter um conhecimento dos fundamentos de desenvolvimento de software, aqueles conhecimentos que independem da tecnologia que você está usando. Ou seja, lógica de programação, noções de arquitetura e design de software, clean code, design pattern e por aí vai. Realmente quando você se aprofunda nessas coisas, quando você começa a dominar esses conceitos, isso facilita muito que você aprenda mais rápido. Em resumo, é isso que eu tenho aprendido na Amazon. Se você tiver alguma curiosidade, alguma coisa que você queira saber sobre a Amazon, deixa aí no comentário. Se você tiver interesse também de saber como é o processo seletivo para a Amazon dos Estados Unidos, também pode deixar aí no comentário. Valeu, galera, até o próximo vídeo.